Como surgiu a web e as proezas de Tim. Então vamos ver o que levou ao surgimento da web, tá? Vamos conhecer Tim Coração Valente e vamos ver quais são as proezas de Tim, o que foi que Tim criou que torna ele um cara tão sensacional. Tim era um físico que trabalhava no CERN, lá na Europa. Tá? E Tim Berners-Lee, ele percebeu a necessidade dos físicos de compartilhar informação e a falta de máquinas, de formatos comuns para a gente poder mostrar essa informação que era para ser compartilhada. Tá? Então, o que significam esses formatos comuns? Por exemplo, não existia uma extensão de arquivo comum que vários computadores pudessem acessar nessa época. Aí, em 1989, o Tim propôs para o chefe dele uma proposta de projeto que era a Large Hypertext Database with Typed Links, ou seja, um banco de dados enorme de hipertexto com referências. Havia vários candidatos a nome, tá? E o que acabou ganhando foi o World Wide Web. Ao final do ano de 1990, o Tim havia escrito 5 componentes básicos da web. O primeiro foi a linguagem HTML, o primeiro navegador, o primeiro servidor web, o HTTP, a gente vai falar sobre ele, e a primeira página web, obviamente. Se você tiver interesse, você pode clicar nesse link e acessar, que ela está no ar até hoje. Já que o Tim tinha aquele objetivo, qual que era o problema que ele tinha? O que ele pensou? O que se passava no coração de Tim? Ele pensou: eu gostaria que qualquer pessoa, em qualquer computador, em qualquer lugar, pudesse visualizar documentos um do outro, mas não existia um formato comum. Mais do que isso, esses documentos deveriam poder referenciar um ao outro e não necessariamente de forma hierárquica. E além disso, ele queria que esses documentos pudessem conter não apenas texto, mas imagem, tabela, título, e outras coisas. Ele foi lá e criou o HTML, que é um formato de arquivo em texto simples, em que ele seleciona um texto e marca suas partes, dando a ele estrutura. Primeira coisa, o HTML não é uma linguagem de programação, o HTML é uma linguagem de marcação. Se vocês estão conectados aí no WhatsApp, vocês já repararam que você pode escrever uma mensagem de texto, aí você coloca um asterisco antes de uma palavra e o asterisco depois, o que acontece? Aquela palavra ou aquele trecho do texto ficou em negrito. Se você coloca underline e aí um texto no meio, o que acontece? Esse texto fica em itálico. O que é isso? O WhatsApp está colocando uma pequena linguagem de marcação dentro do seu aplicativo, tá? Para permitir que a gente possa definir a aparência de partes do texto. O HTML é a mesma coisa, só que ele é muito mais robusto, e está aí há muito mais tempo. Por exemplo, se a gente tem esse texto e eu quero falar que um pedaço desse texto está enfatizado, eu vou usar isso aqui, ó. Então eu tenho esse elemento que chama EM de ênfase em inglês. Um arquivo HTML completo tem esta seguinte estrutura: a página singela.html. A gente vai ter essa primeira tag para poder indicar qual que é a versão do HTML que a gente está usando. A gente vai ter uma tag HTML abrindo o documento e depois fechando, tá? Então você repara esse padrão: uma tag abre, depois a tag fecha. Aí dentro da tag HTML eu tenho uma tag que é a cabeça da página, aí ela fecha. Aí eu tenho uma tag que é o corpo da página, aí ela fecha. E aí eu posso ter os meus conteúdos, a gente vai ver exatamente o que significa cada uma dessas coisinhas. O HTML ele evoluiu, então ele foi da versão 1.0, que foi especificada em 1993, e hoje, de 2008 até 2017, a gente está na versão HTML5. Houve algumas alternativas, tá? Que era o XHTML 1.0, 1.1, mas esses caras já ficaram para trás. Beleza, então o Tim agora ele conseguiu um formato em que ele pudesse descrever, ou escrever hipertexto, tá? Que é texto com foto, imagem, vídeo, etc. Só que agora ele precisa de um programa que vai permitir ele mostrar esse arquivo, tá? Não adianta você ter um arquivo sem você ter um programa que abre esse arquivo. Além de mostrar o arquivo, esse programa deveria permitir a navegação de um arquivo HTML para outro. Então, o que ele fez? Ele criou o primeiro navegador, que chamava World Wide Web tudo junto. Ele tinha essa carinha aqui. Tim criou
um formato de arquivo, criou um programa que abre esse arquivo. Só que até então ele só podia visualizar os arquivos HTML do próprio computador dele, tá? Mas ele queria poder acessar arquivos de qualquer computador, em particular de pessoas que se dispõem a deixar o seu computador ligado 24 horas por dia em qualquer lugar do mundo. Ele foi e criou o primeiro servidor web. Um servidor web é um programa que está executando num computador que está ligado o tempo inteiro, e esse programa ele conversa com o navegador. E ele chama servidor porque ele atende às solicitações. Ele atende às solicitações de download de arquivos e ele entrega essas respostas de arquivo. Ele tem algumas funções, por exemplo, armazenar, processar e entregar esses arquivos que compõem as páginas web para os clientes, que são os navegadores. Ele tem a função de receber dados de clientes, em alguns casos, por exemplo, quando você faz o upload de um arquivo, o servidor web está recebendo o arquivo em vez de enviando. E ele também tem a função de gerar páginas HTML dinamicamente, mas isso é algo que não é coberto no curso. Exemplos de servidor web de hoje em dia, a gente tem o principal, que é o Apache, que ele é o servidor web mais usado no mundo. Tem também o Tomcat, Nginx, o IIS da Microsoft e muitos outros. Beleza, então a gente tem um formato de arquivo, a gente tem um programa que abre esse arquivo e a gente tem um servidor web que entrega esses arquivos para quem solicita. Está faltando agora uma língua com a qual o navegador possa conversar com o servidor web. Em redes de computadores, uma língua com a qual dois computadores conversam entre si se chama protocolo. Então, o Tim tinha o protocolo TCP/IP à disposição dele. E o protocolo TCP/IP permite quaisquer programas enviar como se fossem mensagens de texto, né, de um programa para o outro. Mas essas mensagens de texto vão conter que tipo de conteúdo? Como que um navegador envia uma mensagem para um servidor web solicitando um arquivo? E como que o servidor web vai enviar uma mensagem entregando esse arquivo para o navegador? Então ele criou o protocolo HTTP. Aqui a definição de protocolo é um conjunto de regras bem definidas descrevendo como entidades se comunicam. Tá? Então no caso as entidades são o servidor web e o navegador. E o conjunto de regras são os tipos de mensagem que o navegador manda para o servidor e os tipos de mensagem que o servidor manda de volta para o navegador. No HTTP, ele tem esse modelo que chama de requisição e resposta. Funciona basicamente assim. A gente está aqui com o Google Chrome aberto, a gente vai lá e digita www.twitter.com. O que vai acontecer? Nesse momento, o navegador ele vai enviar uma requisição para o servidor do Twitter, pedindo assim, olha, servidor, me vê aí a página inicial aí do Twitter. Aí o servidor vai enviar a resposta. Então, requisição foi enviada, aí o servidor devolve a resposta. E a resposta que o servidor vai dar é, tudo bem, segura aí este delicioso arquivo com o nome index.html. O conteúdo dele é esse aqui. Aí vai lá e lista o conteúdo do arquivo. Mas o que é essa requisição e o que é a resposta? Como eu falei, é como se fosse uma mensagem de texto. Essa aqui é a requisição, olha só. É uma mensagem de texto de 2 linhas. Tá? Então eu tenho aqui essa primeira palavra que chama get. Aqui eu tenho o nome do arquivo que eu quero. Aqui eu tenho a versão do protocolo HTTP que o navegador sabe conversar. E aqui eu tenho qual que é o endereço da página que eu quero acessar. Essas 2 linhas são a mensagem de requisição que o navegador manda para o servidor. Aí o servidor vai lá e responde. Essa aqui é a resposta do servidor. E ele fala assim, olha, estou respondendo na versão 1.1 do HTTP e ok, tá? 200 ok. O que isso significa? Significa que eu realmente tenho essa página index.html aqui. Aí tem alguns metadados que a gente chama de cabeçalhos, tá? Do protocolo HTTP, que não importam para a gente agora. E aí vem o conteúdo do arquivo HTML. O HTTP também evoluiu, ele começou na versão 0.9 e hoje ele está na versão 2. E agora a gente já tem conteúdo para a gente poder montar a nossa primeira página web.